No vídeo anterior, descobrimos a história por trás da camisa amarela da seleção brasileira. No vídeo de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história da nossa seleção. Como ela foi criada, quando ganhou seu primeiro título mundial, e como se tornou a seleção pentacampeã, sendo a seleção com mais títulos mundiais da história. Esse é o canal Arquivo do Futebol, e aqui contamos um pouco da história e curiosidades do mundo da bola. Se você curte esse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever e curtir nossos vídeos. Capítulo 1. O futebol chega ao Brasil. Charles Miller é considerado o principal responsável por introduzir o futebol de forma organizada no Brasil. Em 1894, após estudar na Inglaterra, ele retornou ao país trazendo 2 bolas, um par de chuteiras, uma bomba para encher as bolas e um livro com as regras do esporte. No ano seguinte, em 14 de abril de 1895, Charles Miller organizou o que é considerado o primeiro jogo oficial de futebol no Brasil, realizado na Várzea do Carmo, em São Paulo, entre funcionários da São Paulo Railway e da Companhia de Gás. A partir desse momento, o esporte começou a se espalhar pelo país e, com o passar dos anos, tornou-se a maior paixão dos brasileiros. Nos anos seguintes, o futebol se espalhou rapidamente, principalmente entre clubes e associações esportivas das grandes cidades. Com o aumento do número de equipes e competições, surgiu a necessidade de organizar o esporte em nível nacional. Em 1914, foi fundada a Seleção Brasileira de Futebol, que realizou sua primeira partida oficial contra o Exeter City, da Inglaterra, vencendo por 2-0. Esse foi um marco importante para o futebol brasileiro, que iniciava sua trajetória internacional e, futuramente, se tornaria uma das maiores potências do esporte mundial. Capítulo 2. Os primeiros títulos. Após a criação da Seleção Brasileira em 1914, as primeiras conquistas vieram poucos anos depois. Em 1919, o Brasil conquistou seu primeiro título internacional ao vencer o Campeonato Sul-Americano, atual Copa América, derrotando o Uruguai na final. Em 1922, a seleção voltou a conquistar o Campeonato Sul-Americano, realizado no Brasil, consolidando-se como uma das principais equipes da América do Sul. Essas vitórias marcaram o início da história de sucesso da seleção brasileira, que mais tarde se tornaria a maior campeã das Copas do Mundo. Capítulo 3. A primeira Copa disputada. A primeira participação do Brasil em uma Copa do Mundo aconteceu em 1930, no Uruguai, país sede da primeira edição do torneio. A seleção brasileira disputou 2 jogos na fase de grupos, perdeu por 2-1 para a Iugoslávia e venceu a Bolívia por 4-0. Como apenas o primeiro colocado do grupo avançava para a fase seguinte, o Brasil foi eliminado ainda na primeira fase. Apesar da campanha modesta, essa participação marcou o início da trajetória brasileira nas Copas do Mundo. Capítulo 4. Trajetória até o Penta. A história do Brasil nas Copas do Mundo é marcada por grandes conquistas, jogadores lendários e momentos inesquecíveis. Em 1950, o país sediou a Copa do Mundo pela primeira vez e chegou à final contra o Uruguai. A derrota por 2-1 no estádio do Maracanã, conhecida como Maracanazo, foi uma das maiores tristezas da história do futebol brasileiro. A superação veio em 1958, na Suécia, quando o Brasil conquistou seu primeiro título mundial ao vencer os donos da casa por 5-2. A equipe encantou o mundo com craques como Pelé, Garrincha, Didi e Vavá, iniciando a era de ouro do futebol brasileiro. Em 1962, no Chile, a seleção conquistou o bicampeonato, com Garrincha brilhando após a lesão de Pelé. Em 1970, no México, o Brasil conquistou o tricampeonato com uma equipe considerada por muitos a melhor da história. Liderada por Pelé e formada por jogadores como Jairzinho, Rivelino, Tostão, Gerson e Carlos Alberto Torres, a seleção apresentou um futebol ofensivo e conquistou definitivamente a Taça Jules Rimet. Após 24 anos sem títulos, o Brasil voltou ao topo em 1994, nos Estados Unidos. Liderada por Romário, Bebeto e Tafarel, a equipe conquistou o tetracampeonato ao vencer a Itália nos pênaltis, na primeira final de Copa decidida dessa forma. Em 2002, na Copa realizada no Japão e na Coreia do Sul, a seleção conquistou o pentacampeonato. Com o ataque formado por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho, o Brasil venceu todos os 7 jogos da competição. Ronaldo, artilheiro do torneio, marcou os 2 gols da vitória sobre a Alemanha na final e se tornou um dos maiores ídolos da história do futebol brasileiro. Desde a conquista do pentacampeonato em 2002, o Brasil segue em busca do tão sonhado hexacampeonato. Apesar de campanhas competitivas, a seleção ainda não voltou a conquistar a Copa do Mundo. Mesmo assim, a tradição,
O talento de seus jogadores e a paixão de milhões de torcedores mantém vivo o sonho de levantar a sexta taça e escrever mais um capítulo glorioso na história do futebol brasileiro. E aí, nos conte nos comentários se você acredita que o Brasil tem chances de ganhar o Hexa nessa Copa de 2026 ou vão ser mais 4 anos de espera. Se gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. Sua curtida e seu comentário é muito importante para ajudar-nos a crescer e nos incentiva a trazer mais curiosidades sobre o mundo do futebol. Obrigado por assistir até aqui, e até o próximo capítulo.